Eu dou graças a Deus, eu agradeço a Deus por ter me colocado lá no basquete, velho. Segunda temporada Perfis de Utopia, como sempre a gente trazendo convidados para lá de especiais e hoje não podia deixar de ser diferente. Dedé Stefanelli está na casa, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é uma honra estar aqui no Streetopia, essa família que eu conheci há alguns anos aí, tem um respeito enorme pelo trabalho, um carinho, uma parceria de sempre. Você é família, você está em casa. Obrigado, eu me sinto em casa sempre. É isso. Fala pra gente como a sua história com o basquete começou. Cara, eu sou daqui de São Paulo, né? Natural aqui de São Paulo. Comecei a jogar basquete na escola com 9 anos. Fui resgatado lá intimado, né? Pela professora de basquete da escola, por ser o mais alto da sala e tudo mais. E aí, desde então já comecei a me desenvolver, comecei a jogar no Banespa. Joguei 3 anos no Banespa, joguei 3 anos no Sírio. E com 15 para 16 anos eu já saí de São Paulo, já trilhando minha carreira profissional com o meu primeiro contrato em Araraquara. Mas nesse período que você começou no Banespa, tinha uma escolinha antes? Como que era esse... Eu comecei batendo bola na escola, daí eu passei por uma seletiva no Banespa. Tem um cara muito famoso aqui em São Paulo, que foi o Padola, tenho um carinho muito grande por ele, pela formação. E aí eu passei nessa seletiva, fui ficando, fui me adaptando, treinando e cada dia mais melhorando e aí ficava... E foi seguindo um curso natural, assim, né? Foi um curso meio natural, apaixonado pelo basquete, comecei a viver, meu irmão começou junto comigo também, meu irmão ele é mais velho do que eu e aí foi bem natural já o basquete na veia desde pequeno. Mas tendo seu irmão na família, ele foi a única figura que te inspirou, que te motivou, você prestava atenção em outras pessoas e meio no seu entorno, assim, que meu pai foi um esportista, né? Meu pai foi um esportista, ele jogou futebol e ele sempre nos incentivou, né? Desde moleque a gente fez todos os esportes, de judô, joguei um pouco de tênis, fazia escolinha de esportes, natação, fiz escolinha de esportes em alguns lugares. Então a gente sempre foi muito incentivado a fazer o esporte, né? Então meu pai, quando ele viu que a gente estava indo, eu fui muito bem no basquete, logo no início eu me adaptei muito rápido, eu era muito maior, né, que os outros meninos. Então ele sempre me lançou, assim, me jogou e ele sempre incentivou muito. Minha família me deu todo o respaldo e apoio para seguir essa carreira, nunca me pressionou em nenhum ponto. Sempre foi tudo muito natural, sempre né? muito natural. Muito bom. Muito bom. E aí sua história no Banespa, você foi fazendo a escolinha, né? Eu comecei já na federação. No Banespa eu já joguei meu primeiro ano no Banespa. Hoje é sub, né? Na minha época, eu não sou tão velho, cara, mas na minha época era pré-mini, mini, mirim, infantil, infanto, cadete e juvenil. 2 anos de juvenil, né? E aí eu não era nem pré-mini ainda, eu já tinha jogado, já comecei a jogando 1 ano antes, mais novo. Eu sou 84. Eu já comecei jogando 1 ano mais novo, já comecei a jogar com a galera de 83 no pré-mini, joguei 2 anos de pré-mini, eu já entrei no mini, daí depois eu fui pro Sírio Libanês. É Esporte Clube Sírio, né? Sírio Libanês ele não é mais, né? E aí eu fui pro Sírio nessa época, joguei mais 3 anos, daí eu já fui pra Seleção Paulista, fui convocado para uma Seleção Paulista mais velha, e foi quando me chamaram para ir para jogar em Araraquara com o Tom Zé lá, o pessoal do... E dentro de você, assim, como que funcionou essa transição das categorias de base para se ver um atleta profissional, assim? Você lidou bem ou foi um pouco difícil para você digerir isso? Então, ou era um processo natural que já... Foi acho que a sorte que eu dei, né? Porque acho que apesar da competência, a gente tem que dar um pouco de sorte em tudo na vida, né? Do que a gente faz. Não adianta a gente ver um monte de gente competente que não consegue chegar nos lugares porque falta... certo, no caso certo. Exato, exatamente. Claro que você demanda estar em movimento o tempo inteiro para as coisas acontecerem. Sim. Só que eu fui para Araraquara com 15 para 16 anos, foi no meu primeiro ano de juvenil. E eu já era um cara que tinha um certo status, né, de seleção brasileira, então eu já tinha um caminho trilhado, mas eu estava chegando numa equipe profissional, né, e hoje, diferente de hoje, que você vai até o 22, né, que a gente tem essa LDB do NBB, a molecada mais nova vai até 22, lá com 18, se você não virasse adulto, você estava fora, né, você não tinha mais aquele tempo... Alguma coisa tinha que acontecer. Tinha que acontecer. E como eu fui com 16 anos,
pô, eu treinava 4 vezes por dia, 2 vezes com o juvenil e 2 vezes com o adulto já. Eu já estava inserido totalmente dentro do adulto, eu fui me adaptando dentro disso daí. Eu te confesso que eu não vi essa transição acontecer, que com 18 anos eu já estava no profissional, né? E eu era titular da minha equipe com 18 anos, em Araraquara. Foi até um campeonato que a gente ficou em quinto no Campeonato Brasileiro. Eu já era titular para a seleção brasileira, eu estava numa época muito boa, né? E aí nisso eu te confesso que eu não senti essa transição, porque realmente eu já estava com 16 jogando no juvenil, já estava inserido no adulto. Tava totalmente e aí com 18 eu já quando virei adulto, falei, sou adulto, já não jogo mais juvenil, então molecada que agora fica para trás, né? Sim, então acho que foi uma transição tranquila. A grande dificuldade para mim foi realmente essa saída de São Paulo para ir para Araraquara e sair de casa. Essa foi a transição difícil para mim. E dentro, você falou de dificuldade, dentro em quadra, quais foram os seus, eu não sei se dificuldade, mas talvez desafios, assim, nesse processo todo? Então, assim, quando você chega, né, quando eu cheguei em Araraquara, por exemplo, o meu companheiro de quarto era o Pipoca, né? Eu tinha 16 anos e 16 para 17 ele tinha 38, um cara que já tinha ido para a NBA, seleção brasileira, fumava uns charutão, o cara, ele era, então era o meu companheiro de quarto, para você ter uma ideia. Então, eu cheguei a minha primeira temporada, eu era obrigado a ter CT2 juvenil, né, no banco. A gente era obrigado a ter, não era nem NBB, era CBB ainda. Então eu sempre ficava no banco e eu acompanhava as viagens. E era um desafio esses caras, né, CT isso daí, mas eu sempre fui um cara meio folgado, né, eu sempre fui um cara... Por quê? Meio carudo, eu sempre fui um cara, eu sempre conversei muito, eu sempre... eu não afinava para os caras no treino, acho que até uma coisa do Padola, né? Não sei se a grande maioria aqui que é de São Paulo conhece o Padola, mas era um cara que ele te induzia muito ao desafio, a você ir para cima, você é desinibido mesmo e não tem problema. É você não ser um afinado, né? Sim. E aí sempre foi assim, eu acho que os caras me adotaram, né? Foi legal, eu tomava umas porradas lá, mas eu sempre nunca me acuei em relação a isso aí. Então acho que o desafio foi exatamente isso, eu entender onde que eu estava chegando. Foi com 15 anos meu pai falou, é realmente isso que você quer? É realmente isso que você quer fazer? Então você vai. E era uma época que não era que nem hoje, né? Você não tinha um celular, cara. Eu lembro que a gente, até soltar aqui, a gente tinha uma chavinha do telefone para conseguir ligar de graça para casa, sabe? Umas paradas. Morava numa república com 8, então acho que o desafio foi realmente esse, sabe? Só que, cara, eu gostava tanto, né? Eu tava tão focado nisso daí, meu objetivo era tão forte nisso aí que acho que fluiu, cara. Que eu falo, foi um negócio fluido, assim, sabe? Eu não tive nenhuma coisa que eu falar, foi difícil. Não, foi um negócio prazeroso pra mim. Muito bom. E aí, depois do Sírio, quais foram as suas próximas experiências? Quando eu joguei no Sírio, eu acabei voltando pro Banespa no último ano. Que era o ano de cadete, que foi montado um time bem forte, né, pra gente buscar esse Campeonato Paulista. A gente até chegou nas semifinais, a gente perdeu na semifinal pro, se eu não me engano, era o Monte Líbano, que era o time do Marquinhos, Pinheiros, que era o time do Marquinhos, que é da minha geração também, foi um pau o jogo. A gente perdeu numa última bola lá que acho que até eu acabei, eu errei a bandeja, uma bandejinha simples. Eu lembro até pra você ver, hein, cara, eu tinha uns 15 anos, 14, 15 anos, era uma bandeja para ir de esquerda, eu fiquei tão livre, virei de direita, errei a bandeja, cara, perdemos de 1 ponto. E daí eu fui depois eu voltei pro Banespa, depois do Sírio já saí e voltei pro Banespa para jogar o cadete. Muito bom, muito bom. É muito legal porque, principalmente quando as histórias elas tendem a percorrer um curso normal, assim, você se sente desprendido para fazer as coisas e consegue focar 100% naquilo que você se propôs a fazer, sabe? Sim. E é muito bonito ver de fora isso, o caminho que você construiu. Eu agradeço minha família, né, cara? Porque foi eles que me deram esse respaldo de eu realmente fazer só aquilo. Eu tenho uma estrutura familiar boa, agradeço, sei que tem muita gente tem muito mais dificuldade do que eu nessa parte estrutural de família. Minha família nunca dependeu de mim para nada. Eu falo porque eu acho que hoje a maioria das realidades aí, suas famílias dependem de alguns jogadores que estão virando aí. Minha família nunca dependeu de mim, dependeu do meu dinheiro, então sempre foi realmente, vai lá e faz o que você quer. Mas eu era cobrado por eles de realmente ter uma postura, sabe?
Eu lembro que eu chegava nas férias aqui em São Paulo, pô, vou sair com meus amigos, não sei o que lá. Daí meu pai, não, vai sair não, calma, cara. Pô, vai sair todos os dias. Não, calma, relaxa, cara. Sai um dia ou outro, vai treinar, vai fazer as coisas. Então eu sempre tive esse... quando eu desvirtuava um pouquinho, falando, não, calma aí, volta pra cá. Daí sempre tive esse caminho bem aconselhado. Sim, nesse processo eu acho que aquilo não é uma exceção à regra, porque a gente consegue... Existem diversos exemplos que, cara, tem uma origem simples, a família dedica o tempo integral para a formação daquele jovem que está em processo de formação enquanto atleta, e aí você, quando ele se consagra, como se o cara estivesse pagando ou contribuindo tudo, um gesto de gratidão por tudo que a família esteve por ele e por ter feito ele chegado lá, ter conseguido chegar. Duas coisas. Você, no seu começo, assim, tinha... Como que era a presença das categorias de base no estímulo do esporte mesmo, assim, para os jovens, e como que era isso? E como você vê depois a presença a gente não pode nem dizer que presença, mas forma de educação combinada com o esporte? Cara, a categoria de base, na minha época, era muito a parte, o estadual, né? A Federação Paulista sempre tinha uma presença muito forte. Eu acho que ela até desprestigiou prestigiou bastante, né, nesses últimos tempos. Enfim, acho que talvez até por um pouco de... Hoje é muito globalizado tudo, né? O acesso é completamente diferente. É totalmente diferente, e talvez eles ficaram um pouquinho para trás em algumas coisas, né? Sim. Não estou eu aqui para julgar o que eles fazem ou não, mas eles perderam muito esse prestígio, eu acho. Então, e São Paulo sempre foi o centro, né? Dessas esportivo, né? Além de outras coisas, mas o centro esportivo sempre foi São Paulo, sempre teve mais categorias. Nos anos que a gente jogava seleções, a gente sempre ganhava, sempre uma vantagem muito grande de todo mundo. Então, eu sentia que era mais forte, né? A parte, tinha vários times aqui, a gente jogava praticamente o ano inteiro, a gente jogava essa parte da base. Por outro lado, eu vejo que hoje as estruturas elas estão melhor, né? Eu falo, pô, na minha época lá a gente era mais, não tinha botinha, não tinha nada, não tinha água, não tinha nada para você treinar. Mas não que eu achava isso certo, na minha época eu fui acostumado com isso, e hoje eu acho que cada vez mais a gente tem que dar essa estrutura, desde do moleque mais novo para ele entender, né? Porque, você vê, eu tenho meu irmão que mora nos Estados Unidos hoje. E os filhos dele com 8, 10 e 12 anos, eles vivem uma estrutura completamente diferente do que é hoje e do que era antes. Exato, e que já quase se assemelha a uma estrutura de NBA, dos campeonatos de quadra, ginásio, ar-condicionado. Eu lembro que, uma primeira seleção que eu fui, cara, a gente foi num Global Games em Dallas. E, você chega, né, você fala, sai daqui, do Banespa, você tá aqui... Sabe, a gente chegou lá numa universidade animal para jogar e, o Dirk Nowitzki no ginásio, a gente olhava aquela estrutura, você fala, puta que sabe, você vê outro mundo, cara. Sim. Uniformezinho, colado, a gente tinha um uniforme de cada cor, você viu os caras dos Estados Unidos com balde enfiando para tirar faixinhas, a gente fala, cara, a gente entrou na quadra tomando o tênis branquinho dos caras, que a gente, com aqueles tênis surrado, um tênis só, tá ligado? Então, a gente entrou na quadra tomando 40 dos caras, tá ligado? Porque os caras já... a gente já... Você entra, você não consegue jogar, velho. Você fala, cara, que olha esse ginásio bonito, não sei o que lá. Então, e hoje eu vejo que a gente tá conseguindo trazer um pouco mais. E acho isso muito importante, sabe? Apesar de achar que eu vejo uns campeonatos da base um pouco frouxos ainda, poderia ser algo um pouco melhor, mas a molecada ali já tem essa globalização que o mundo está hoje, essa comunicação e entender as coisas muito melhor. O moleque hoje com 13, 14 anos, ele está fazendo uma academy da NBA ali, ele vai num campeonato da Adidas, sei lá, ele vai
Então você acha que esse trabalho na base lá atrás permitiu com que o acesso, o incentivo, o acesso fosse mais plural ao basquete, para quem quisesse participar, para as crianças, hoje para os jovens? Cara, acho que no meu ponto de vista sim, cara. Eu acho que no meu ponto de vista sim. Eu sempre... eu achei sempre o basquete muito democrático, sabe? De ter espaço para todo mundo. Sim. Claro que nos lugares que eu joguei, eu nunca vi... sempre tentando fazer... A gente tinha um time do Círio, né? Era um time inteiro de militante, né? Até os caras ficavam meio puto com a gente lá, mas era um time inteiro de militante o nosso time, né? Que não sei nem se fala mais esse termo, né? Quando você não é do clube, você era militante. A gente era militante, os sócios viam a gente lá, não sei o que lá, ficavam, pô, não tem nenhum sócio, mas, porra, não é que eram ruins os sócios, velho. Então, mas e os caras incentivavam a gente estar lá. Então, eu acho que na minha época eu via que era aberto para quem era bom, velho. Para quem quisesse realmente se dedicar a fazer, eu via que sim. Bom, você voltou pro Banespa e aí como sua carreira... Aí eu voltei para Banespa esse ano do cadete, foi um ano muito bom de seleção, eu fui convocado para a seleção, a gente jogou muito bem, chegamos na semifinal, perdemos a semifinal, e daí eu fui convocado para uma seleção juvenil já paulista, e aí o técnico da seleção juvenil paulista era o Tom Zé, falecido Tom Zé, e aí eles me convidaram para jogar em Araraquara, e era um time que tinha o Arnaldinho, o Pipoca, Luiz Fernando, Márcio, Ratinho. Era um time que chegou na final do Brasileiro, vice-campeão paulista. Não dava pra ganhar porque na época era o coque, né, dos caras, então era embaçado. Ali nessa época era o Danilo, tava ali também, não tava, não? Em Araraquara? Não, no coque. Cara, não lembro se o Danilo tava no coque nessa época. Teve algum não, momento. Ele era do Pout, não era? Do Pout coque. Eu acho que não era dessa época. Nessa época era o Nezinho, o Alex, o Renato, o Márcio Cipriano, o Thiagão, o Arthur. Os caras fizeram uma hegemonia aí um tempinho, cara. E até quando você ficou ali? Eu fiquei em Araraquara por 5 anos. Até meus 21 para 22. Você encerrou o basquete profissional 5 contra 5 ali ou o que aconteceu dali? Não, encerrei meu basquete profissional há 1 ano e meio atrás. Não, mas a gente vai falar de 3x3 tem um monte de coisa aí pra frente. Não, mas ali eu fui pro Paulistano. Dali de Araraquara, o João Marcelo era o técnico do último ano. E aí ele saiu, foi para Cleveland fazendo uns negócios e ele acabou acertando no Paulistano. E aí eu voltei para São Paulo. Foi quando eu voltei para São Paulo, vim jogar nesse clube que eu tenho um baita de um respeito. Os caras sempre tiveram um carinho, um respeito muito grande por mim. Como foi sua chegada? Como aconteceu? Eu saí de Araraquara, eu estava ainda naquele status muito bom, né, Desculpa, nessa época em Araraquara eu fui eleito o melhor jogador do estado, né? O melhor jogador da categoria, do juvenil. Eu ganhei MVP, fui o cestinha do campeonato. E aí nessa época do Paulistano, quando eu vim pra cá, também eu vim muito bem, o time estava formando, né? Era eu, o Fernandinho Pena, o Janjão, estava nesse time, o Douglas. Então a gente teve uma história bem legal aqui no CAP. E foram bons anos, né? Inclusive foram meus melhores anos, falando em números, né? Foi aqui no Paulistano, quando eu tive bons jogos, inclusive um dos recordes de mais de 40 pontos, né? Da época, eu brigava ali com o Marcelinho, daí até foi engraçado que nessa ocasião, né? Ele fez 40 num jogo, daí ali uma semana eu fiz 42, 43, 41, não lembro. Daí o pessoal da liga falou, pô, e aí, não sei o que lá. Eu falei, pô, foi bom. Daí deu 3, 4 jogos, ele fez 45. Os caras falaram, e aí, Dedé, e agora? Eu falei, não, eu vou buscar, não sei o que lá. Deixa comigo. Daí, cara, deu uma semana, ele fez 60, velho. Eu falei, não. Vou parar por aqui, cara. Vou parar por aqui que chega, velho. Chega dessa conversa. E aí, essa história com o Paulistano foi até quando? Eu joguei 3 anos no Paulistano. Eu joguei 3 anos aqui no CAP. Joguei com o Baby. O Baby jogou aqui 1 ano também.
Foi bem legal, assim, a gente chegou numa final... Teve papo de título e... A gente chegou na final de um Paulista, perdemos a final pro São José, que era o time do Fúvio. Cara, foi muito bom. Eu vou te falar que é um dos clubes que eu me arrependo de ter saído, foi o paulistano. Por quê? Cara, porque eu acho que eles respeitam o atleta ali, a estrutura do paulistano é muito boa. Eu acho que hoje um grande problema do esporte são alguns clubes que eles não cumprem, né, com o combinado, sabe? Eu não acho... Você vai... Pô, tem história de alguns clubes que você vai, os caras deviam pagar, sabe? Os caras deixam o atleta na mão. O pior é que o combinado sai caro às vezes, né? Pois é, cara. Pois é, exatamente. Mas enfim... Mas é um clube que eu tenho um respeito pelo trabalho que eles fazem, sabe? Hoje eu vejo o paulistano como um polo de formação de atletas, né? Os caras formaram uma base, uma mentalidade ali muito boa para um clube que era muito restrito. Na minha época ele era bem fechado, assim, em questão da gente treinar no clube, de ter algumas coisas, mas agora acho que abriu... você vê uma molecada muito firme saindo aí, eles realmente formando e eles dão uma baita de uma estrutura para os moleques. Muito bom. Eu acho isso muito bom. Fora a figura do seu pai, do seu irmão que jogava, seu pai que tinha uma relação de esporte também, o seu jogo, qual era o seu maior ídolo? Não necessariamente no basquete também, mas como disciplina, como foco, mentalidade. Cara, eu tenho um ídolo maior, que é o Ayrton Senna, né, cara? Eu acho esse cara, apesar de eu ser muito novo, eu lembro, que eu acordava com meu pai aos domingos para assistir, cara. E aí você vê que ele era um cara altamente disciplinado, focado, um cara diferenciado como atleta, né? Porque eu acho que, independente do esporte, o sucesso, a linha do sucesso do atleta ela é a mesma para qualquer modalidade, né? Sim. E eu era muito novo e gostava muito daquele cara. E depois que eu fui crescendo, você vai conhecendo um pouco mais, você vai vendo a história do cara. Um cara sempre brigou pela modalidade, ele sempre brigou pela coisa certa, sabe? Sempre... tanto que no dia do acidente dele, né, era um cara extremamente preocupado com a segurança da prova. Teve, não sei se vocês conhecem a história, mas ele teve... Com certeza, os vídeos, e eu lembro que até quando aconteceu o acidente com o Rubinho, ele foi ver o cara, outros acidentes que aconteceram na pista, ele foi em loco ali pra ver. Isso, cara. E aí aconteceu o acidente com ele, né? Então ele era um cara... Pensando, baita competitivo, né? Mas é um cara que eu sou muito fã. E um outro é o Guga, cara. Que eu acho que é um cara sensacional também. Eu acho que é um cara fora de série. Esses são grandes exemplos, assim, que provam que, independente de qualquer modalidade, diz muito sobre o quão disposto e quanto você quer, cara. Exato. Sabe? O quão disposto você tá para fazer o que tiver que fazer para fazer acontecer, sabe? Cara, você vê assim, esses caras do Brasil, velho, que despontam... Eles são foda. São porque a estrutura não tem. A gente sabe que a estrutura que é dado pro atleta aqui brasileiro não chega próximo, né, cara? E hoje você vê um brasileiro que às vezes perde por meio milésimo de alguma coisa, os caras falam, perdeu por pouquinho, não sei o que lá, mas a estrutura é um negócio gigante. Então você fala, aquele cara, o outro cara que eu sou fã, cara, é o cara da canoa lá, que ganhou as medalhas na Olimpíada. Eu sei de que você tá falando. Cara, esse cara é um fenômeno pra mim, cara. Esse cara eu tiro o chapéu pra esse cara. O cara tá lá sozinho. Cara, imagina as condições que esse cara deve treinar perto dos outros caras, sabe? Não conheço a história, tá? Mas, cara, esse cara é... Zaquias Queiroz? Cara, esse cara é um fenômeno, cara, sabe? Porque as condições que ele deve ter de treino não deve chegar próximo dos caras dos Estados Unidos, sei lá. Tem outros recursos, tecnologia, análise de dados para poder... Você vê, hoje é tanto recurso, né, que a gente fala assim, um amigo meu, um atleta que estava na NBA Academy agora, né, ele falou, cara, o moleque com 15 anos, velho. Ele falou, que ele treinava e todo dia o cara ia com a câmera lá e
filmava, ele falou, mas o que é essa câmera? Aquela termo não sei o que lá, pra ver o músculo que tá cansado, não sei o que lá. Pô, os caras são... Realmente eles estão atentos aos detalhes, porque é os detalhes que vai ganhar ali no final, né, cara? Hoje todo mundo se equipara um pouco, todo mundo estuda, mas é um detalhezinho ou outro que você vai ter aquele negócio plus, né? É uma melhora aqui. Cara, é o mínimo, né, cara? Sim, porque você não tem muita discrepância. Todo mundo falou esse ano, pô, o Brasil no pré-olímpico vai ser difícil, e, cara, foi na trave, tanto o 3x3 quanto o 5 contra 5, cara. Então, são esses detalhezinhos, cara. São esses detalhes que o cara fala assim, não, mas realmente o cara precisa tomar esse suplemento aqui? Não, cara, o cara precisa, cara. De fato precisa. O cara precisa, o moleque precisa, o cara precisa. Então, são esses detalhes que eu acho que faz toda a diferença, cara. Maior inspiração no basquete pra você, a gente tá falando de Jordan, Jordan e Kobe. Porque Deus. Outro Deus, por quê? Não precisa nem perguntar, velho. É Jordan e Kobe na sequência, cara. Mas eles de alguma forma, óbvio, mas de que maneira eles contribuíram no seu jogo? Cara, assim, a NBA na minha época era um negócio muito distante. Era um outro mundo, cara. Eu acho que eu não me permitia... Pô, eu lembro uma vez, um tênis... Eu tava em Araraquara no tênis top, eu arrumei um tênis lá pra comprar, cara, pedi na eBay, demorou não sei quanto tempo, velho. Sabe? A gente não tinha essa proximidade. Então a gente, o meu mundo... Era meio lúdico, era, cara. Eu até falo, pô, não vou falar que é injusto, mas a gente roeu muito osso. A minha geração foi uma geração que não foi pra Olimpíada, então a gente roeu muito osso, cara. Eu lembro que, pô, eu tinha... no Paulistano 21 para 22 anos, eu fui segundo cestinha da temporada com 21 pontos e meio de média, cara. Só perdi pro Marcelinho. Daí, porra, hoje você vê um moleque, eu falo, porra, vejo um moleque hoje aí com média de 14 pontos, cara, não, esse moleque vai pra NBA, vai, porra, cara, acho que talvez se fosse outra época, eu acho que os caras iam falar isso de mim, cara. Eu não consigo falar assim, não, tem o LeBron, pô, animal, velho, o LeBron é animal, velho, acho o cara foda, mas tem como, velho. Não, a gente tava falando de Jordan e de Kobe, como eles contribuíram pro teu jogo e tal, eu acho que você tem alguma coisa para falar, mas o que você acha, já que você tocou nesse assunto e em LeBron e tal, dessas comparações que as pessoas fazem, que costumam comparar Deus com o cara? Cara, eu sou um cara, primeiro, né? Eu sou um cara extremamente religioso, né? Eu tenho uma fé muito grande em Deus, né? Então, eu não consigo, até, né, eu sei que é uma forma, eu sei que é uma forma, mas eu acho que os caras, acho que, primeira coisa, os caras são seres humanos, mas os caras são seres humanos evoluídos demais, assim, sabe? Na questão de mentalidade que os caras têm. Essa comparação, cara, do Jordan, LeBron, a NBA, ela é números. Cara, ela é foda em números, velho. Você vê cada coisa, às vezes você tá assistindo um jogo e daí fala, porra... eles trouxeram, né? Porra, trouxeram um negócio que o cara faz, você fala, porra, de onde o cara trouxe esse número? Será que é verdade essa porra ou o cara jogou aí? Então os caras eles são muito números, né? Então os caras comparam os caras de tipo a títulos, o que o cara fez de números, o cara fez... Só que, pô, você vê que a mentalidade de jogo, como era o jogo, pô, você vê o mais recente aí, o The Last Dance, como era o jogo na época, a porradaria que era o jogo de pancadaria. Você vê, pô, o Jordan fala com o Isaiah Thomas, puto com o cara, né, porque o cara era sujo jogando. Então é outra realidade. Se marcar não, o cara não vai jogar na seleção porque é isso. Isso, cara. E hoje não é Dream Team, porra. Exato. E hoje se rola uma parada dessa, um tweet, cara, já caiu o mundo, velho, tá ligado? Já. Então é outra realidade as coisas. Então eu acho que nas devidas proporções, cara, respeito, porra. Quem sou eu pra falar do LeBron James, cara? Quem sou eu, pelo amor de Deus, mas... Assim, cara, com o Jordan não dá até pela plástica do jogo que o cara tinha, sabe? Até pelo que aquele cara fazia, né? Eu até vi, eu postei esses dias o vídeo, né? Daí o cara, ele passando com saco de golfe? Um saco de golfe. Daí o cara fala assim, ei, ô Michael, e aí? Jogo empatado. É o repórter,
Que eles estão em Barcelona, talvez? Não? Cara, eu não sei, velho, mas eu achei aquilo sensacional. Eu falei, que pergunta idiota, velho. Sou eu que vou responder essa porra, velho. Então acho que não dá, é Jordan, velho. Jordan, Kobe... São, cada um nos tempos que eles estiveram... São máquinas. Hoje é muito mais máquina, sei lá, Hoje os caras são muito mais montados, são seres que... Tipo, quem são essas pessoas, não, né, cara? E eu, assim, independente, o que é mais legal de tudo, cara, que eu vou te falar que é foda pra mim, é o basquete, cara. Você vê que no mundo inteiro, de todas as modalidades, os caras pagam pau pro basquete, velho. Porque os caras é um esporte muito diferenciado, velho. Questão de justiça, de tipo assim, cara, são 7 jogos, velho. Não vai ganhar um jogo uma sorte lá ou outra, cara. O cara vai ganhar o time que é melhor, sabe? Você tem tempo pra atacar, você não consegue fazer cera, se a bola sai, para... Sabe? Então eu acho que é um esporte muito justo de quem é melhor, cara. De quem tá no melhor momento, quem faz mais, quem tá mais preparado. Então, e você vê que o mundo, pô, desde o estilo, né, cara? Que o estilo do basquete é dominado em todos os esportes, velho. Até o que é a plástica do jogo, né, cara? Então, eu dou graças a Deus, eu agradeço a Deus por ter me colocado lá no basquete, velho. Qual que foi o momento mais especial da sua carreira? Cara, eu tenho vários. Eu vou te falar um momento que não sai da minha cabeça, cara. Que é até engraçado, né? Eu tava num campeonato, numa Copa América em Halifax, no Canadá. E o time dos Estados Unidos tinha o Chris Paul e o Carmelo Anthony. Cara, eu tomei um crossover do Chris Paul, velho, que eu vou te falar, foi um negócio assim, surreal, velho. Foi um negócio que ainda o técnico, a gente tava vendo o vídeo, ele parou, velho. Era tipo, cara... Ainda bem que não tinha Instagram. Você tem gravado isso? Não tenho, velho. Não tenho. Cara, ele deu um crossover que sem brincadeira. Eu tô assim, ó, quase saí do foco da câmera, velho. E o técnico parou. E, pô, na época era vídeo, né, cara? Os caras levavam a câmerazinha, ligavam não sei o que lá. Não era nem os vídeos compilados. Era Chris Paul, quem mais? Cara, no time tinha o Chris Paul, o Carmelo, o Charlie Villanueva, que jogou NBA também. Daí tinha um moleque de... Cara, que foda isso. Tinha um moleque de Duke, cara. Que moleque, porra, pequenininho. O cara, primeira bola do jogo, a gente jogando. Não, vamos marcar uma zona, não sei o que lá. O Chris Paul bateu pro lado assim, aí jogou, cara. O moleque enfiou a cara no ar e pum! Então... cara. Não é um momento especial, mas o negócio ficou na minha cabeça. Eu joguei contra esses caras, cara. Foi um negócio muito... Pra mim, eu tenho muito vivo isso na cabeça, sabe? Que foda jogar com o Chris Paul. Muito bom. A gente conhece a Streetopia como uma plataforma importantíssima de fomento ao esporte, principalmente basquete aqui em São Paulo. Fala pra gente como que você se aproximou, como que você se conectou com essa plataforma, com o evento e com tudo. Eu vou te falar que eu não conheci o Streetopia até o dia que o Diego me mandou uma mensagem e... Vocês foram parar lá. Não, e foi engraçado, cara, vou te falar uma coisa. O Diego me mandou uma mensagem e falou, Lequinho, cara, dá uma olhada nisso aqui, mandou um link. Eu olhei, cara, e eu abri o link e eu comecei a ler, daí eu não sei o que eu vi, Nova York, velho. Eu falei, caralho, velho, será que vai rolar alguma coisa? Para de Nova York. Eu falei, Diego, não sei o que é, mas eu tô dentro, velho. Daí eu, com a minha esposa, né, eu falei, ó, é o seguinte, o Diego me chamou pra uma parada. Vai acontecer, e eu não sabia de nada, não sabia quem era. Eu digo, ó, só segura isso daí. Eu falei, beleza, não sabia que era time, não sabia que era nada. Eu falei, pô, beleza. Falei, Nil, o Diego me chamou pra ir pra Nova York, não sei nem o dia, mas eu vou, velho. Nem que eu peça dispensa do time, eu vou. Daí começou a sair a parada do time, ó. Daí ele chegou, pô, Lucy, Hector, os caras, ó, o time vai ser esse, não sei o que. Eu falei, pô, show, cara, vambora, vamos pro pau. Pô, campeonato mundial de street. Eu falei, vambora, vamos que vamos. E aí, cara, comecei a conhecer os caras do Streetopia. Daí, pô, a gente treinava. Cara, os caras dando um puta respaldo, assim, sabe? Puta... o extra quadra, assim, o fora de quadra muito bom, assim, pra nós de tudo que tava acontecendo. Daí, pô, uma semana antes, né, eu digo, ó, vou mandar os bilhetes pra vocês, não sei o que lá, bababá. E até eu ia pra Nova York, né, velho? E aí, pô, Guarulhos, Frankfurt,
Frankfurt, Paris. Eu falei, uai, tem alguma coisa errada, gente? Eu falei, o que aconteceu? E, cara, o sonho da minha esposa é ir pra Paris, velho. Daí eu falei, Helena, eu acho que eu vou pra Paris, cara. Não é Nova York, não. Ela falou assim, como assim? Eu falei, não, eu acho que o campeonato é em Paris, do Jordan em Paris. Ela falou assim, não, você não vai. Eu falei, como que eu não vou? Não, você não vai pra Paris sem outra, não. Eu falei, aqui não vou pra Paris, você tá louco? Daí, cara, no dia seguinte, eu acho que eu fui bater bola, amarrei minha aliança no amarril do short, velho. Sumiu minha aliança. Cara, eu indo pra Paris, minha aliança sumiu. Daí, você se vira, você vai comprar outra aliança. Eu falei, eu não vou comprar, calma que eu vou achar, cara. Enfim. Daí, cara, desde o... Assim, eu não tinha muita noção do que era o Streetopia. E aí eu até falo, cara, pra quem foi, assim, pra qualquer um já fala... Cara, foi o staff que os caras deram, o respaldo que os caras deram, nem time dava. Sabe, da gente ir num campeonato, porra... O Quai foi um negócio, assim, surreal. A gente... joguei profissional por vários anos, eu falei, cara, é uma estrutura, é um campeonato que a gente não tinha noção, cara. Você fala, pô, o negócio é muito, cara, muito diferenciado. E o que os caras fizeram por nós lá, a Lucy não foi o Rafa, o Hector e o Diego, e o Maurice, né, não sei se vocês conheceram, é o produtor lá que tava lá com a gente. Cara, os caras deram, assim, ó, foi... top, cara. Foi um negócio muito, muito, muito diferenciado, assim, de estrutura. Então, porra, o time tava, Chamel, Leandro, JP, então os caras não iam por... Puta time, né? Puta time, cara. O Scott Machado, cara, um cara sensacional. Eu nunca tinha tido tanta proximidade, um puta de um jogador, velho. Joga pra cacete o Scott. O cara fudido. E aí eu comecei a gente começou a respeito máximo pelo Streetopia, daí fui no... vi os eventos do Streetopia, cara, o festival. Uhum. Então, foi um respeito pelo trabalho que eles fazem, de tudo que eles fazem pelo basquete, né? Que cada vez mais é fomentar as quadras que eles fazem, tudo. Você vê que são os caras, uma equipe realmente focada em fazer um negócio muito bem feito, e é muito bem feito. Tem uma preocupação muito séria, muito genuína em, primeiro, como você bem falou, fomentar o esporte em tudo quanto é canto aqui, cara. Cara, é isso, é fomentar o esporte, cara. E você vê que desde, a gente tá falando do Quai, que é um negócio prateleira de cima, mas eles, tem vários outros projetos, várias outras coisas, então, cara... E principalmente a participação e entrega dos projetos sociais também, desde restaurar quadras, enfim. Respeito máximo, cara, e parceria, e assim, o que o Streetopia precisar de mim é um negócio que é uma família mesmo que a gente montou. É muito especial, muito especial. E é legal, eu tenho até hoje, né, o que o cara lá, o narrador, né, do Quai falava, né? Que não era Streetopia, né? Streetopia. Então, cara, isso aí ficou um negócio top. Fala pra gente como foi seu início no basquete 3x3, como isso aconteceu. Eu tava no Vasco, né? E aí tinha acabado lá o campeonato, a gente saiu precocemente, né, da equipe do Vasco, e eu ainda tinha mais 2, 3 meses de contrato no Rio. E aí a galera lá do Rio, o Fred, o Colonese, o Diego Sancon, os caras tinham um time, era o Fred, o Diego, o Colonese e o Marcelo, os caras tinham a equipe do Rio de Janeiro 3x3, e eles tinham ganho a vaga para jogar o Mundial no México. E aí os caras, vem treinar com a gente. Eu falei, cara, eu vou treinar o 3x3 como pré-temporada também, vou bater uma bola com os caras. É um estímulo diferente. O 3x3 ele te obriga muito mais a estar com a bola na mão, você desenvolver o jogar 1 contra 1, eu achei muito bom, né? E aí eu treinando com os caras, e as minhas características de jogo é muito boa pro 3x3, né? Porque a principal mudança... Isso é 2, né?
Eu jogo de 2, 3, mas sempre meu forte foi o arremesso, né? E a principal diferença que tem do jogo do 3x3, claro, tem várias outras, mas é a pontuação. Que é a bola de fora, que é a bola de dentro dos 3, ela vale o dobro da bola de dentro. Então é uma bola que no jogo ela faz muita diferença. Então a bola de dentro vale 1 e a bola de fora vale 2. E, cara, é catch and shooting, velho. Você pega a bola e manda o pau no 3x3. Você não é meio livre, manda o pau. E aí eu comecei a treinar com os caras e, cara, pô, grande, tenho quase 2 metros de altura. Você troca tudo, cai no poste baixo, o pivô, eu consigo segurar um pouco o pivô. E no 3x3 os caras não jogam muito de costas, né? Porque cansa muito. E aí os caras ganharam essa vaga pro Mundial do México. E aí teve um entreveiro lá entre os caras, o Marcelo acabou saindo, né? Daí os caras, pô, vamos chamar o Dedé. Daí, cara, ele falou, Dedé, você não quer ir pro Mundial no México, numa etapa do Mundial? Eu falei, porra, era bem na minha saída. Eu falei, vou. A gente jogar lá na Cidade do México. Eu falei, vou com certeza. E aí ele falou, só que antes tem uma etapa em Campinas. Eu falei, pô, show, vamos jogar. Daí treinei não sei o que lá, cara. Joguei a primeira etapa em Campinas. Eu nunca apanhei tanto na minha vida, cara. Eu falei, sério que isso é o jogo que acontece? É isso aqui, cara? Que é totalmente diferente o contato, empurra, segura, você bate... Tecnicamente também, de certa forma, ou nem tanto? Cara, ele te permite mais contato. Por exemplo, no 3x3, você tirar um cara um pouco de quadril não é falta, cara. Se você passa do lado e vai empurrando o cara, os caras não dão falta. Então, tipo, pô, você bate pra dentro na quadra, você dá a primeira batida, você dá o primeiro encontro, a segunda você dá uma desmanchada, porque você tenta puxar uma falta de cesta, cara. No 3x3, você bate, o cara vem com força, você desmancha, você não faz a cesta e não é falta, você caiu no chão, o cara meteu de 2, velho. Cara, daí eu lembro que a gente chegou na semifinal com o time do São Paulo DC, cara, eu tomei um pau, velho, dos caras. Eu falei, caralho, sério mesmo que é isso? Beleza. Perdemos, saí puto da vida, fomos pro México. Daí chegamos lá no México, né, meu segundo campeonato, daí jogamos o primeiro jogo contra o time da Argentina lá, um time não sei o que lá, os caras não conheciam, eu pau, matei 6 bolas de 3 no primeiro jogo, 6 bolas de 2 no primeiro jogo. Caralho. Daí no segundo já matei bola pra caramba também, terminei a primeira fase como cestinha do negócio. Daí quem que a gente ia pegar nas quartas? São Paulo DC. A gente cruzou São Paulo DC e a gente. São Paulo DC passou o carro em todo mundo, a gente tinha perdido um jogo, cruzamos. Aí eu falei, velho, vou te falar, não vou perder pra esses caras não, velho. O pau vai cantar aqui hoje, velho. Vai ser... E valia $7 mil. Porque você chegava na semifinal, os 4 primeiros ganhavam. Acho que era 7, 9, 11, 15, alguma coisa assim, pro campeão. E aí... Daí, cara, o pau quebrou no jogo, um puta jogo, acabou o tempo 11-11. 11-11, 10-10, alguma coisa assim. E aí na prorrogação é quem faz 2 pontos primeiro, né? É quem faz os 2 primeiros pontos. E aí eu preciso até ver, cara, porque eu ganhei o relógio, velho, mas eu não sei, não chegou esse relógio pra mim, porque não, cobra os caras. Eu tenho até o vídeo aqui, cara. Pô, a gente na prorrogação, a bola bateu no aro. Então foi até uma ajuda errada minha, eu catei o rebote, o Soriano caiu no chão, eu bati pra fora, chutei e pau. Acabou, daí meti a bola, né, de 2 pontos, e aí é o Tissot buzzer beater, né? Daí os caras falam que quando você mete, você ganha um relógio, só que esse relógio nunca chegou pra mim da Tissot, né? Eu queria esse relógio pra mim. E essa é a minha história com o 3x3, cara. Daí eu voltei a jogar quadra, né? Eu voltei a jogar quadra e... Até por conta que o 3x3 não é profissional, né, cara? O 3x3 não rola uma grana, então é um pouco mais difícil, né, cara? Sim. E aí eu acabei voltando pra quadra. E aí você ficou até que tempo, assim? Eu joguei mais mais quanto tempo? Eu joguei mais 1 ano na quadra, daí foi quando eu fui pro Quai, daí eu falei, eu vou anunciar minha aposentadoria, falei, vou fechar com chave de ouro, né? Até porque, pô, eu tenho 2 filhas hoje, minha esposa, cara, o basquete, ele te cobra muito alto o esporte, né? Em questão de mudança, né? Pô, com família, daí tira minha filha daqui, nos últimos 4 anos eu tinha mudado, nos últimos 5 anos eu tinha mudado 4 vezes. Caramba. Então isso aí começou a me consumir um pouco, o preço começou a ficar um pouco alto. Daí eu falei, eu vou começar a me programar para o meu pós-carreira, né? O que eu vou
vou fazer, né? Vou ter um tempinho aí, e aí acabei hoje, eu tenho as unidades da NBA School, né? Eu dou aula para a molecada. Pois é, fala um pouco do seu momento, como está o basquete hoje na tua vida e um pouco dos seus projetos futuros, o que você pretende, o que você tem planejado? Então, quando eu parei de jogar, você não sabe muito bem o que você vai fazer, né? Eu acho que eu até costumo, eu tirei essa conclusão e eu tenho conversado, cara, eu acho que as equipes, elas têm que atentar um pouco mais a preparar os atletas para um pós-carreira, sabe? Do que o cara vai fazer, desde oferecer alguns cursos, porque, por exemplo, hoje ainda é um pouco mais fácil, porque você tem um ensino EAD, né? Mas eu parei de estudar quando eu comecei a jogar basquete, eu parei de fazer faculdade porque eu não conseguia, você não consegue presencialmente, é muito puxado, né? E aí eu optei por não estudar. Então, quando eu terminei minha carreira, não era formado ainda, né? Então, você fala, pô, o que eu vou fazer? Vou ser técnico? Eu não posso, porque eu não tenho a minha formação. Então, eu acho que dentro disso, eu imagino de alguma maneira as instituições hoje, tanto o NBB quanto os times, ter esse olhar um pouco mais atento para os atletas, do que eles vão ser um pós-carreira. Porque, cara, eu costumo dizer, o atleta, eu tô te falando isso que eu descobri, tá? Porque até então, quando eu jogava, cara, você tem um monte de babá, cara. Você sai sem saber fazer nada, velho. Você sai sem... E eram outras preocupações também, né? Você precisava estar focado no teu jogo. E é isso, e os caras... Exatamente, mas, por exemplo, cara, você sai hoje pro mundo corporativo, alguma coisa, se você quiser alguma outra coisa, o cara não sabe nada, velho. Nem de conversar com um contador, sabe? Em questão de contabilidade, eu acho que isso é importante para você sobreviver, cara, ali. Não que isso é ruim, mas o cara tem que estar focado ali pro jogo, mas eu acho que pode ter alguma coisa que vai colocando o cara, porque você sai como atleta, você não sabe fazer nada. Mas você sabe o que eu acho foda, quando eu te perguntei há um tempo atrás, que era justamente sobre o esporte estar diretamente conectado com a educação. Então, se você, sei lá, deu muito errado, você pelo menos tem alguma formação. No seu caso deu certo, deu tudo certo. Cara, e a grande maioria dá errado, velho. Se você for colocar, se você olhar, a gente só vê quem deu certo, velho. Mas quantos que ficaram pra trás, Pois né, cara? E aí, o que o cara faz, assim? Tipo, no pós-carreira, ele não conseguiu ter a preparação... Perfeito, cara. E eu acredito assim, ó, cara, pô, pelo amor de Deus, né? Falando que uma formação não tem o valor. Claro que tem, mas às vezes alguns cursos profissionalizantes, cara, desde um curso de planilha, velho. Hoje eu aprendi a fazer planilha, mas até um curso de planilha pode ajudar uma pessoa em alguma coisa, sabe? Do cara sabe, pô, quando eu falei, faz uma planilha, cara, você abrir um Excel, você fala, porra, que é isso, cara? Pra você não ficar vendido na hora, Exato, né? Tipo, cara. Porra. Então, e mesmo isso, cara, não é só pro cara aprender alguma coisa, mas você trabalhar a sua cabeça, cara, isso aí é questão do cara ficar inteligente. Isso aí é igual, o cérebro é igual um músculo, cara. Se você não trabalha ele, você fica só basquete, cara, você só vai fazer aquilo da hora que você sair, você fala, pô, e agora, cara? O que eu faço? Você chega pra fechar um negócio, sei lá, você vai comprar um carro, cara, por exemplo. O cara não sabe negociar. O cara não sabe negociar taxa de juros, o cara não sabe, velho. O cara vai lá e o cara engole o cara, entendeu? E eu acho que é esse tipo de coisa que o atleta, ele tem muita babá, ele tem muita coisa e porque o cara quer que ele jogue e não pensa no lado. Porque, cara, os caras pegam você, o Pipoca falou isso aí quando eu tinha 15, 16 anos, cara, você vai ser uma laranja, velho. Os caras vão te espremer até sair a última gota. A hora que sair a última gota, que você secou, os caras vão te jogar fora e não quer saber de você, velho. E é assim, velho. É assim que acontece. Então o cara, ele tem que ter a instituição, ela pode instruir o cara, falou, a gente tem isso, oferecer a liga, oferecer alguma coisa de, a gente tem um curso assim, tem um curso assado, tem alguma coisa para ir, colocando aos pouquinhos para o cara, até o cara ter uma oratória boa, conseguir falar, sair vai ser um narrador. Eu sou comentarista hoje, sim. Sabe? O cara vai sair, vai ser comentarista, o cara vai ser aquilo. Eu acho que falta existem vários talentos engarrafados fora
do que o cara conseguiu desenvolver ao longo da carreira dele. Sim, cara. Né? Mas enfim, e como você conduziu isso, o término? Então, daí eu acabei, cara, eu saí, não sabia muito, né, o que ia acontecer. Eu falei, a única coisa que eu sabia é que eu queria estar num grande centro, assim, sabe? Eu falei, eu vou para São Paulo, porque as coisas acontecem, eu sou um cara muito proativo, sabe? Eu não consigo fazer uma coisa só, eu fico caçando as coisas, né? Eu falei, eu vou para São Paulo e ponto final. Daí, eu tenho uma história muito legal em São José dos Campos, né? Pelo time, final, campeonato, campeão e tudo mais. E aí, cara, foi aquilo que eu te falei, eu acredito muito em Deus, né? E aí, acho que Deus me conduziu para ir para São José dos Campos. E aí, eu tive uma conversa com o pessoal da NBA School, né? Que até é parceiro da Streetopia, né? Nos eventos. São caras que estão fazendo uma entrega super legal em questão de promover o basquete, sendo NBA, né? Que é surreal, né? O que os caras da NBA faz, a mentalidade dos caras. E aí eu tive uma conversa com os caras, tá rolando isso. Eu falei, puta, isso é legal. Acho que isso é... Me vejo aí. Eu acho que isso é um negócio bacana, mas onde que eu vou colocar isso aí, né? Daí eu lembro que um dia eu brincando com minhas filhas na praça, não sei o que lá, minha esposa, cara, ela dá bom dia pra cavalo, cara. Ela conversa com todo mundo, ela, sabe, ela é muito comunicativa. Daí tava uma escola, cara, na pracinha, não sei o que lá, daí eu vejo minha esposa conversando com um cara. Ela falou, vem cá, daí o cara, Dedé, e aí, não sei o que lá. Eu falei, o cara me conhece, né, porque eu jogava basquete. Eu falei, e aí, tudo bem? Ela falou, eu sou coordenador de esportes da escola tal. Minha esposa tá falando do projeto da NBA, não sei o que lá, eu tenho interesse. Vamos fazer uma reunião? Cara, na semana seguinte eu fechei de colocar a NBA, eu falei, ponto, esse aqui é meu start aí pós-carreira, cara. O que vai ser o meu respaldo? Então minha família vai ficar aqui em São José dos Campos, que é uma cidade hoje que eu vejo com potencial, claro que não igual São Paulo, mas igual São Paulo de te oferecer muitas coisas, uma cidade muito evoluída. E que eu tô a 80 quilômetros de São Paulo, né? Então, 80 quilômetros de São Paulo, do lado de Guarulhos, então logisticamente é uma cidade, um ponto muito estratégico, onde as coisas acontecem lá, né? Então, Deus me colocou ali realmente para falar, não, fica aqui que acho que vai ser bom para você, e as coisas estão acontecendo, cara. Eu comecei com a NBA, pré-pandemia eu tinha 180 alunos, com 6 meses de unidade. Infelizmente a gente parou, né? Eu cheguei até, quando começou a pandemia, não, vai ser só um pouquinho, fechar um mês, não sei o que lá, dei umas aulas online cheguei até para a NBA, eu dei uma aula com mais de 200 alunos, umas aulas online. E agora, graças a Deus, a gente está voltando com as unidades. Eu sou diretor hoje do São José Basquete, tem alguns meses que eles me chamaram. Como que tá saindo isso? Cara, assim, é basquete, né? Pra mim, eu falei pros caras, eu falei, como que é ser diretor? Eu falei, cara, pra mim tá sendo muito mais network do que... Os caras estão usando mais o meu network do que qualquer outra coisa, né, cara? Por exemplo, os caras... aconteceu agora, né? Os caras, a gente não consegue uma quadra, não sei o que lá. Eu falei, calma aí, eu vou ligar pra uma pessoa. Mandei uma mensagem pra Lucy, né? Eu falei, Lucy, tô precisando de uma quadra, não sei o que lá. Cara, daí já veio conversa com 10 pessoas, cara, sabe? Que é o meio. Então eu acho que os caras de São José, eles estão um pouco para trás desse network, eles estão mais me usando assim pra fazer essas coisas. Então, cara, tá sendo basquete, eu converso com a galera, arrumo as coisas, faço a logística dos moleques, tá sendo legal, cara. O que você acha que carece mais no esporte hoje, no basquete? O que eu acho que carece? Sim. Cara, eu acho que essa renovação, sabe? De ter essa galera que realmente vivenciou dentro da quadra, porque assim, cara, eu não tenho... A formação acadêmica, ela tá ali, para quem quiser fazer. Mas a formação que eu tive, a vivência que eu tive do esporte, cara, não é qualquer pessoa que tem. Do que eu vivi, do que eu aprendi. Eu aprendi ali na prática, cara, o esporte, sabe? Realmente a fazer... Cara, eu tenho uma formação do que eu vivi que, não é qualquer um que vai ter, né, cara? Então, só intransferível, né? É isso, cara, é isso, sabe? É uma vivência que, cara, você não consegue comprar. Fala assim, eu quero viver igual um jogador profissional de alta performance. Você não consegue. Então, cara, é até interessante, cara, que isso aí nos Estados Unidos é tido como uma habilidade especial, né? Quando você é um cara que viveu seleção brasileira, dependendo do currículo que você tem,
você tem isso daí, os caras eles dão esse aporte, né, cara? Eles dão esse empurrão pro cara que viveu isso aí, os caras vão encaixando esses caras nessa... Porque, cara, é realmente uma vivência. Então, eu acho que falta muito disso. Eu acho que o esporte, ele é meio... deixa eu usar uma palavra aqui para não ofender, mas ele é meio... Puta, cara, como que eu posso falar? Enfim, acho que fica meio nos grupinhos, sabe? Não, mas se você não encontra a palavra tudo bem, e Ele é meio corporativista, cara. Eu acho que acho que eu vejo hoje, só do basquete não, acho que o esporte é meio corporativista, sabe? É um que fica com o outro, que não me incomoda aqui, que não faz ali. Eu acho que é um pouco assim, sabe? Você nivela por baixo, acho que dá uma nivelada por baixo, porque se começar a subir o sarrafo, tem nego que não vai ter competência, entendeu? Sim, mas fora desse viés corporativista, se você pudesse definir o basquete pra gente encerrar em uma palavra. O basquete? Minha vida, cara. O basquete é minha vida, velho. Eu devo tudo ao basquete, velho. Tudo que eu sou é o basquete, velho. Tenho que falar dele, não. Só agradecer. É isso? É isso.